Pode prosseguir. E aqui a gente consegue também perceber, né, quando ele diz, fui expulso dos vossos olhos. Perceba que nós conseguimos fazer uma analogia, né? A verdade como sendo a luz que ilumina e a mentira sendo essa treva, né, que vai nos dissipando e nos afastando. Vós sois a verdade que preside tudo, e eu, na minha avareza, não vos queria perder, mas além de vós desejava possuir também a mentira. Então veja, ele queria Deus, mas ainda assim ele caía nessas tentações da mentira. Eu acho que vale o nosso olhar atento aqui para entender, né, o que que é a mentira. De fato, é esse desejo, né, que nós temos em enganar o outro, mesmo sabendo da verdade, nós optamos por dizer ou falar a mentira, né? E ele vai dizer: nisto parecia-me com aqueles que não querem mentir muito, com receio de perder a noção da verdade. Ele é muito sincero em todo ponto, né? Porque ele fala: olha, eu sei que eu minto, mas eu não quero mentir muito, só um pouquinho. Para que eu não perca, né, a verdade. E para finalizar, ele diz: foi assim que vos perdi, porque não permitis que vos possuamos juntamente com a mentira. Então aqui ele retoma o pensamento inicial, né, que Deus ele não compactua com um coração de duplicidade. Ou seja, não é possível servir a dois senhores, né? Ou nós escolhemos por Deus, que é a verdade, ou nós optamos pelo erro, que é o pecado que nos afasta, né? Há uma escolha. Pode seguir? Pode prosseguir. Então agora a gente vai para o ponto 42. Tá bom? E aqui eu acho interessante que é o último tema que ele vai tratar neste capítulo, que ele vai falar sobre os falsos mediadores. Aqui ele vai nos apresentar, né, o porquê ser falso e as características do verdadeiro mediador, que é Jesus Cristo, como finalização desse capítulo. E aqui eu acho que vale, né, um alerta logo de início, né, que ele fala que nós devemos ter esse conhecimento, porque nós não podemos cair no risco de deixar-nos guiar por esses falsos mediadores, porque de fato eles não querem a nossa salvação, mas sim a nossa perdição. E eu vou passar para o segundo parágrafo. Esses soberbos procuravam os levados pelo mais intento ostentar o fausto da ciência, do que pelo desejo de bater no peito. E aqui nós vemos a primeira característica, né? Que são aquelas pessoas que querem a Deus somente pelo status, né? Eu sou de Deus. Mas não de fato por uma busca sincera e humilde, que é uma característica do verdadeiro mediador, que ele vai dizer que é a primeira característica que o verdadeiro mediador tem. Por isso, dada a analogia dos corações com o demônio aéreo, por cujo poder mágico se deixaram iludir, atraíram sobre si os espíritos maus como cúmplices e companheiros de sua soberba. Procuravam um mediador que purificasse e não o acharam. O demônio tinha se transfigurado em um anjo de luz. Ele seduziu-lhe fortemente a carne orgulhosa, precisamente pela prerrogativa de não possuir um corpo carnal. Então veja que aqui ele vai fazer uma referência para nós ao pecado original, né? Seduziu fortemente a carne orgulhosa. Eles eram mortais e pecadores. E vós, Senhor, com quem soberbamente procuraram reconciliar, sois imortal e sem pecado. E aqui ele vai nos apresentar a primeira característica do verdadeiro mediador. Convinha que o mediador entre Deus e os homens tivessem a semelhança com Deus e os homens. Pois se parecesse só com os homens, estaria longe de Deus. E se fosse semelhante só a Deus, estaria longe dos homens. Assim não haveria mediador. Então aqui ele já. Pode falar. Pode concluir o raciocínio e eu falo. Não sei se você queria apresentar a primeira característica do verdadeiro mediador. Então aqui, Santo Agostinho ele vai retomar o princípio, né, de todo pensamento cristão, que é o pecado original, que nem a Bruna falou. Tá, então aqui, ó. Esses soberbos procuravam-vos levados mais pelo intento de ostentar o fausto da ciência do que pelo desejo de bater no peito. Bater no peito aqui é uma referência à parábola do bom samaritano, não, do fariseu e do publicano. Vocês lembram dessa parábola, né? Um fariseu e um publicano entraram no templo, o publicano se gloriava, e o fariseu batia no peito, no canto, falando: Senhor, tem de piedade de mim. Quem de lá saiu justificado? E ele está se referindo aqui a todas as tentativas que os homens, que ele até fala aqui, ó, com quem soberbamente procuravam reconciliar-se. Então, todas as tentativas humanas de busca de reconciliação com Deus.
todas eram tentativas soberbas. Vocês conseguem pensar em alguma dessas tentativas de encontrar a Deus? Vocês estão mal de Bíblia, hein? Nada. A tentativa, né, que é aquela que vai ser o símbolo da presença da unidade na igreja, é a Torre de Babel. O que os homens fizeram? Unidos uns aos outros, disseram: vamos fazer tijolos de barro e cozê-los no fogo, e vamos montar uma torre até chegar ao céu. Essa torre é o quê? É justamente o símbolo da tentativa do homem, por si mesmo, chegar até Deus. Como se bastasse. Como se chegar até Deus fosse só um esforço do homem. E o que ocorre? Como que Deus pune os homens que tentaram fazer isso? Com a confusão. Os homens, eles não se compreendiam mais. Foi a desunião. A desunião é o fruto dessa tentativa dos homens tentarem por si mesmos chegarem a Deus. E eu falei que essa torre, ela vai ser o símbolo da unidade da igreja. Por quê? Porque o Cristo morre, ressuscita, sobe aos céus, e o que ocorre 50 dias depois? Ele envia o Paráclito. Ele envia o Espírito Santo. Na Torre de Babel, os homens começam a construí-la falando uma língua, ou seja, tendo uma unidade, e terminam cada um falando uma língua diferente, ou seja, terminam na divisão. Com o Pentecostes ocorre o movimento contrário. Eles começam na divisão, cada um falando uma língua, e terminam na unidade, com os dons extraordinários do Espírito Santo, de modo que um falava em uma língua e outros homens que falavam outras línguas compreendiam como se fosse na sua própria. Então, a busca soberba pela unidade com Deus, como se eu fosse o pontífice entre Deus e os homens, isso vai gerar o quê? Inevitavelmente, confusão. Inevitavelmente vai gerar desunião. A busca humilde pela unidade com Deus, que só pode vir pelo perfeito mediador entre Deus e os homens, do qual Santo Agostinho vai falar ali, mas que a gente sabe que é o Cristo. Essa segunda busca, não é exatamente uma busca, é mais um resgate que ele faz para conosco, então ele vem nos resgatar. Essa segunda busca, ela vai gerar a unidade. Ela não vai gerar desunião, ela vai gerar unidade. Então, qual que é a primeira característica do verdadeiro mediador entre Deus e os homens? Não pode ser uma busca soberba. Não pode ser simplesmente um esforço mútuo, um esforço unilateral por parte do homem. Tem que ser um algo a mais. Tem que ser, né, que o mediador entre Deus e os homens tivesse semelhança com Deus e semelhança com os homens. Então não pode ser só do nosso lado. Pode prosseguir. O Igor falou belamente dessa distinção, que é o que ele vai falar agora, né, sobre o verdadeiro mediador e o falso. Então, ele vai dizer que o demônio, ele só tem licença para iludir a soberba humana. E a única semelhança que ele tem conosco é o pecado. Então, aqui nós conseguimos, de fato, reconhecer essa distinção. Então, o demônio, por que ele se torna um falso mediador? Porque ele é cúmplice do nosso pecado, contrário de Jesus Cristo, porque ele, além de querer que nos salvamos, né, ele, de fato, ele comprou, né, ele pagou isso na cruz por nós. E ele tem essa semelhança, né, mesmo sendo Deus, mas também sendo homem. Então, aqui, ao final, ele vai dizer assim: em razão de não estar vestido de carne mortal, mostra-se imortal. Mas como a morte é o castigo do pecado, o demônio traz em comum com os homens este mesmo castigo, que faz com que seja condenado à morte juntamente com ele.
Então, o instinto que nós temos, né, quando nós cometemos algum tipo de pecado, por graça de Deus, né, não vou nem dizer instinto, porque isso não ocorre, mas quando nós temos essa noção do que de fato é um pecado e que somente um pecado já seria suficiente para a nossa condenação, rapidamente nós buscamos essa reconciliação, né? É da nossa natureza buscar quando a gente entende isso. Mas com o demônio, devido a essa soberba, isso não ocorre. Então aqui nós vemos que a consequência final dele é a morte. Assim como seria para nós se nós não buscássemos essa reconciliação e se Cristo não tivesse, de fato, pagado o preço por nós na cruz, né? E entendendo isso, essa diferença, né, que para ser o verdadeiro mediador, nós precisa ter a semelhança com Deus e com os homens, e que sem isso não é possível ter essa mediação, até porque senão, se nós acreditássemos que o demônio ele pudesse fazer isso, nós iríamos repetir aquilo que aconteceu, né, com os nossos primeiros pais, né? Essa ideia de fato se igualar a Deus, porque ele não iria nos ajudar a se livrar dessas tentações e desses pecados, mas de fato ele iria propor como este único caminho, né? Então, se assemelhar a Deus. Entendendo isso, agora no último ponto, Santo Agostinho ele vai finalizar este capítulo dizendo para nós sobre Cristo, o mediador imortal. E eu acho que esse vale a pena a leitura porque é de uma riqueza imensurável. O verdadeiro mediador, que por vossa oculta misericórdia mostrastes e enviastes aos homens, para que seu exemplo aprendessem a humildade. É Jesus Cristo, mediador entre Deus e os homens. Então aqui ele já nos apresenta essa principal característica, a humildade. Apareceu como intermediário entre os mortais pecadores e justo e mortal. Apareceu mortal com os homens e justo com Deus. Com a recompensa da justiça é a vida e a paz. Pela justiça unida a Deus, desfez a morte. Dos ímpios justificados, querendo compartilhá-las com eles. Então veja que aqui, Jesus, por que ele se torna o verdadeiro mediador? Porque, ao mesmo tempo, ele apoiou a justiça e pôde nos justificar, né? Isso foi pago. Cristo foi revelado aos santos do Antigo Testamento para que se salvassem pela fé na sua futura paixão, como nós nos salvamos pela já passada. Então, aquilo que o Igor falou, né? Os nossos irmãos ali foram salvos por antecipação, né? Por conta da futura paixão. De fato, sou um mediador enquanto homem, como o verbo não é intermediário, porque é igual a Deus. E é Deus em Deus, sendo ao mesmo tempo um só Deus. E agora ele vai fazer para nós uma distinção que eu achei muito bela. Na verdade, ele vai dizer, né, sobre este amor divino, o quanto que esse amor é também uma característica desse verdadeiro mediador. Esse amor divino, que é um amor ordenado. Vou só desligar o seu microfone, tá bom? Tá. Esse amor que é ordenado, é o amor divino. E ele diz: como nos amastes, ó Pai bondoso, não perdoastes o vosso Filho único, entregaste-los à morte por nós, ímpios e pecadores, como nos amastes? Foi por nosso amor que ele, não considerando como roubo o ser igual a vós, se fez por nós obedientes até a morte e a morte de cruz. Ele era o único entre os mortos que estava isento da morte, o único que tinha poder de entregar a vida e de reassumir de novo. Então eu me recordei, né, daquela passagem que ele diz: ninguém me tira a vida, eu que dou livremente. Foi diante de vós, o vosso único e vencedor, a vítima, tornou-se vencedor porque foi vítima. De fato, ele pagou por nós. E com isso a gente vê, né, retoma esse conceito também, que nós só existimos por vontade de Deus. Porque caso contrário, ele já poderia acabar com tudo, né? Foi diante de vós nosso sacerdote e sacrifício. De escravo fez-nos filhos, servindo-nos apesar de nascido de vós. Então aqui nós temos a característica também que Jesus, ele é o sumo sacerdote por excelência, né? Porque ele próprio se ofereceu em sacrifício. E partindo para o final, um pouquinho, eu acho que mais para o final mesmo, os 2 últimos parágrafos, ele vai fazer aqui uma prece, né? Um ato de confiança, porque ele diz assim: pois bem, Senhor, lanço em vossas mãos o cuidado da minha vida para que viva, e meditarei nas maravilhas de vossa lei. Conhecereis a minha ignorância e doença. Ensinai-me e curai-me. O vosso Filho único, em que estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Remiu-me com o seu sangue. Não me caluniam sobre os soberbos, porque eu conheço bem o preço da minha redenção.
como o corpo e bebo o sangue de uma vítima. Distribuo um pelos outros. Sou pobre e anelo saciar-me com ela em companhia daqueles que a comem e saciam, na Eucaristia. Louvarão o Senhor, que sois aqueles que buscam. Então, aqui, basicamente, ele diz, né, ele reafirma o que todos nós deveríamos também, que nós não podemos trocar essa mediação e essa salvação por um falso mediador, que nós já temos e por um amor infinito nós recebemos isso do bom Deus. E assim ele finaliza esse capítulo. Agora eu deixo com o Igor para ele complementar. Tudo que Santo Agostinho falou até o ponto 42, nesse livro décimo, quando ele começou a falar dos pecados, das doenças, né? Do ponto 28 até o ponto 42. Tudo que ele falou já estava presente em Platão, Sócrates, Aristóteles, Plutarco, Aurélio, Marco Aurélio, o imperador filósofo, Cícero, etc. Tudo isso daqui já estava presente em todos os filósofos pagãos. Em Confúcio a gente vai encontrar esse tipo de coisa. Nos filósofos pré-socráticos a gente vai encontrar isso. A gente vai encontrar isso nos poetas. Tudo isso a gente encontra na filosofia. Na história, na mitologia. Inclusive, os gregos tinham um mito fundador muito interessante, né? Semelhante ao pecado original. Eles falam que os homens, né, receberam um fogo divino de maneira ilícita. Então os deuses tinham fogo e acho que foi, não foi Teseu, não lembro, um herói, um deus mítico lá que eu esqueci o nome. Como que é o nome dele? Sísifo. Sísifo pegou o fogo dos deuses e entregou aos homens. E aí, Sísifo não foi Sísifo, foi um outro. Esqueci o nome dele. Ele pegou e aí Zeus foi lá e pune ele, prendeu ele numa rocha e fez com que uma águia viesse todo dia, arrancasse as suas vísceras e no dia seguinte as vísceras estavam reconstituídas para a águia ir lá e arrancar de novo. Ele passou a eternidade sendo punido por causa disso. E os homens foram punidos também. Como que eles foram punidos? Zeus manda para os homens uma mulher com uma caixa. O nome dessa mulher era Pandora. A punição do homem, na mitologia grega, é a mulher. E Zeus deu uma ordem para essa mulher. Não abra a caixa. E o que a Pandora faz? Ela abre a caixa. E todos os males saem dela para destruir o mundo. Para transformar o mundo num vale de lágrimas. Então vejam, até isso estava presente. O que não está presente em todo o pensamento pagão? O remédio. Sócrates poderia ter dito, eu conheço a verdade. Platão poderia ter dito, eu conheço a verdade. Aristóteles, Cícero, o restante dos filósofos romanos, os filósofos chineses, etc. Todos esses podiam dizer, eu conheço a verdade, ou eu vi a verdade. Mas o Cristo, ele vem e diz, eu sou a verdade. Nenhum daqueles era realmente um mediador entre Deus e os homens. O Cristo, ele aparece, de fato, como aquele que vai ser o pontífice. Pontifex Maximus era um título na Roma antiga. Pontífice significa fazedor de pontes. Então era um título de nobreza, por assim dizer. Quando o sujeito ele recebia um título de honra, um desses títulos era o pontífice. Então o verdadeiro pontífice é o Cristo. É aquele que faz realmente a ponte entre Deus e os homens. Para a nossa salvação, porque nós, por nós mesmos, não conseguimos nos salvar. E os filósofos já sabiam disso. Santo Agostinho aqui, ele está mostrando qual que é a fonte reveladora da verdade que ele encontrou. É o próprio Cristo. E a igreja,
Né? Alguém poderia não ser católico e estar lendo Agostinho tranquilamente, porque até aqui foi filosofia pura. Nesse ponto, ele está se distinguindo de tudo aquilo que não é católico. Até aqui era filosofia. Nesse ponto, ele está mostrando a fé verdadeira da igreja, que é a fé dos apóstolos. Porque isso que ele fala aqui no final, o vosso Filho único, em quem estão escondidos os tesouros da sabedoria e da ciência, remiu-me com seu sangue. Não me caluniem os soberbos, porque eu conheço bem o preço da minha redenção. Como o corpo e bebo o sangue desta vítima. Antes ele apresenta o Cristo como foi diante de vós o nosso sacerdote e sacrifício. Essa noção de sacerdócio e sacrifício, ela é a noção mais importante para um católico. Isso daqui devia ser não só muito meditado, mas isso devia estar na ponta da língua. Qual que é o conceito mais importante da igreja? Sacrifício. E não é sacrifício no sentido vulgar da palavra, né? Sacrifício como sendo algo difícil. Não, sacrifício vem de sacrefatere, tornar sagrado. E o que é esse sacrifício? Vamos voltar no Gênesis. Adão e Eva fizeram caquinha no paraíso, foram expulsos e tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Vocês lembram dessa história, né? O primeiro homicídio da história. Caim, na verdade, ele exterminou 1/4 da população mundial. Ele matou uma pessoa. E por que ele matou o irmão? Caim e Abel ofereciam sacrifícios a Deus. Sacrifício, sacrefatere, tornar sagrado. Então cada um pegava aquilo que produzia e oferecia a Deus. Caim, ele produzia frutas, verduras, legumes, ele era vegano. Abel, ele criava ovelhas. E cada qual deveria pegar a melhor parte daquilo que produziam e ofereciam a Deus. Como? Num altar. Isso é comum a todas as religiões. Isso é comum a todas as religiões da antiguidade. Você pega um altar, você pega uma pedra de um lado, outra pedra do outro, uma em cima para fazer um tampo, uma mesinha. Nessa pedra de cima você põe aquilo que você vai oferecer ao Deus. E aí você toca fogo nesse negócio. É você abrir mão daquilo que você tem de melhor para oferecer a Deus, pedindo alguma coisa, pedindo perdão por algo de errado que você fez, ou oferecendo em ação de graças, como agradecimento por algo que Deus fez para você. Abel ofereceu aquilo que ele tinha de melhor, o seu melhor cordeiro, enquanto Caim ofereceu aquilo que ele tinha pego lá ao acaso, ofereceu. O sacrifício de Abel agradou mais a Deus. O sacrifício de Caim não. E Caim, movido por ódio, mata o seu irmão. E essa prática de oferecer sacrifícios a Deus, ela permanece. No livro do Gênesis ainda, a gente encontra Abraão. Antes de mudar de nome para Abraão, enquanto ele chamava Abrão, ele se encontrou com o sacerdote Melquisedeque, que ao contrário de todos os outros sacerdotes, ele não oferecia vítimas vivas, ele não oferecia animais. Ele oferecia 2 coisas, pão e vinho. Por isso que o Salmo fala, serei sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. É uma referência ao que a igreja vai fazer lá na frente. Então Melquisedeque oferece pão e vinho, ele ainda tem essa noção de sacrifício. Porém, como que funcionava? Você pegava uma vítima, um cordeiro, um bezerro, um boi, uma pomba, alguma coisa, você matava esse animal, recolhia o sangue dele e você colocava o animal preparado no altar. E depois punha fogo. E existiam tipos de fogo porque eram tipos de sacrifício.
Existia um sacrifício que era o sacrifício de comunhão. Então, o sacerdote. O que é o sacerdote? O sacerdote é a pessoa responsável por oferecer esse sacrifício em nome do povo. Então, ele oferecia esse sacrifício, e o sacrifício de comunhão, uma parte ele separava, a melhor parte ele separava e punha fogo até se consumir, e uma parte ele assava naquele fogo e comia com os outros sacerdotes ou com as outras pessoas que estavam oferecendo o sacrifício. Sacrifício de comunhão. E tinha um outro que era o holocausto. Então você mata o cordeiro, recolhe o sangue dele, espalha no altar de uma determinada maneira, põe o cordeiro inteiro lá, toca fogo até que ele vire pó. Você não vai comer nada daquilo lá. E esse sacrifício era para aplacar a ira divina. Ora, o Cristo, isso na carta de São Paulo aos Hebreus, está muito explicado. O Cristo é o último sacrifício. Ele, que é o sacerdote e a vítima. Ele se oferece como sacrifício. E ele é o ministro desse sacrifício. E é esse sacrifício que permanece vivo no sacramento da Eucaristia. E esse sacrifício, ao mesmo tempo, é um sacrifício de holocausto, porque ele todo se consumiu na cruz, e um sacrifício de comunhão, porque o sacerdote divide esse sacrifício com os demais que estão lá. Essa noção, quando o cristão tem essa noção e percebe que ele faz parte desse sacrifício, não como vítima, mas como membro do corpo do sacrificado, membro do corpo da vítima, que é o próprio Cristo, aí ele consegue resolver todos os outros problemas. O foco aqui não é a busca pela virtude. O foco aqui é a busca pela comunhão com Deus. A virtude ela é consequência disso. A virtude é consequência. Então a gente oferece a nossa vida como sacrifício a Deus. Um sacrifício evidentemente menor, mas em comunhão com o Cristo que já se ofereceu em sacrifício. Agora não mais derramando sangue. Agora não é um sacrifício incruento, sem derramamento de sangue. Ele não está sendo mais imolado. Ele já o fez de uma vez por todas. São Paulo fala que o Cristo é o último e derradeiro sacrifício. E é em comunhão com ele que nós encontraremos a comunhão com Deus. Primeiro, porque ele é Deus. Segundo, porque ele disse, aquele que não come a minha carne e não bebe o meu sangue não permanecerá em mim. Aquele que comer a minha carne e beber o meu sangue permanecerá em mim e eu nele. Assim como o Pai permanece em mim, eu permanecerei nele. Até o modo do Cristo explicar isso o põe como pontífice. Ah, mas eu tenho problemas, eu tenho alguns vícios, eu não sou uma pessoa boa. Meus parabéns, seja bem-vindo ao clube. Como disse o Fulton Sheen numa homilia, que um homem virou para ele e falou: eu não vou para a igreja porque só tem hipócrita aí. E ele respondeu: não tem problema, tem espaço para mais um, fica à vontade. Perceber isso e perceber que nosso Senhor Jesus Cristo fez isso por nós, quando nós não éramos merecedores sob nenhuma perspectiva, perceber isso e perceber que se eu fosse o único homem na Terra, ele morreria para me salvar, melhora a vida do cristão em 1000%. Porque, como disse Santo Agostinho, eu sei o preço da minha salvação. Eu sei que não fui eu que paguei. E eu sei que aquele que pagou esse preço continua disposto a pagar se for necessário. Eu sei que o sacrifício dele é o último e único necessário.
que torna possível a minha salvação. Então, eu acho que eu comentei com vocês uma vez que nesses grandes relatos de conversão, o encontro com Cristo ele é um momento muito marcante na vida do vivente, e que alguns santos, quando se convertem, a primeira coisa que eles fazem é um ato de fé. E é um ato de fé na igreja. Não é possível. Por isso que tem aquela frase famosa, né? Extra ecclesia nulla salus. Fora da igreja não há salvação. Em hipótese alguma. Porque não há esse único e verdadeiro mediador. Ah, mas os outros, os protestantes, eles são cristãos também. Estão por concessão e olhe lá. Porque se fossem cristãos de verdade, seriam católicos. E por quê? Porque a verdade é uma. A verdade não é uma multiplicidade de discursos. A verdade é uma. E o Cristo é um. E o corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo também é um. Então, daqui para frente, deixa de ser um livro de filosofia e passa a ser um livro de teologia. Esse é o marco temporal das confissões. Isso daqui é o divisor de água das confissões. Daqui por diante é teologia pura e simples, tá? E relativamente complexa. Por isso que eu não vou parar tanto para explicar, porque já falei miseravelmente nessa missão. Dúvidas, perguntas, questões ou apontamentos, fiquem à vontade. Nada? Ei, Pode falar. nessa última parte que a Bruna leu, na verdade não foi na última parte, mas foi quase lá. Sobre a mediação. No catecismo, citando Santo Irineu de Lyon, eu queria que você até comentasse essa passagem, que tem muito a ver com isso. Ele diz assim, no catecismo, parágrafo 53. O Verbo de Deus habitou no homem e fez-se filho do homem para acostumar o homem a aprender a Deus. Acostumar a Deus a habitar no homem segundo o beneplácito do Pai. O que seria esse aprender a Deus? Eu preciso ler. É parágrafo 53, né? 53. Deixa eu ver. Peraí. Tô abrindo aqui, só um minutinho. Capítulo 2º, parágrafo 53. Opa, aqui. Realiza-se ao mesmo tempo por meio de ações e palavras intrinsecamente relacionadas entre si, esclarecendo-se mutuamente. Comporta uma particular pedagogia divina. Deus comunica-se gradualmente ao homem e prepara-o por etapas para receber a revelação sobrenatural que faz de si próprio e que vai culminar na pessoa e na missão do Verbo encarnado. Santo Irineu de Lyon fala várias vezes dessa pedagogia divina sob a imagem da familiaridade mútua entre Deus e homem. O Verbo de Deus habitou no homem e fez-se filho do homem, para acostumar o homem a apreender a Deus, tá? Apreender para acostumar o homem a compreender a Deus. Entende? Esse aprender é, de alguma maneira, acostumar o homem à imagem de Deus. Porque se você ler o prólogo do Evangelho de São João, ele diz o seguinte: ninguém jamais viu a Deus. Em momento nenhum na Sagrada Escritura você encontra, no Antigo Testamento, você encontra alguém que viu Deus.
Moisés, quando ele vê a sarça ardente, ele vê a sarça. Ele não vê Deus. Ele vê um sinal de Deus. Só que no prólogo do Evangelho de São João, no final, ele diz: nós vimos a sua glória. Porque o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Então nós vimos a sua glória. Nós vimos Deus. Então a encarnação do Verbo ele tem essa pedagogia, por assim dizer, que consiste em quê? Em acostumar o homem a ver Deus, a ver a Deus, a de alguma maneira compreendê-lo de maneira melhor. Porque sem a revelação, o homem conhece muito pouco de Deus. É possível conhecer, é feita essa pergunta a São Tomás de Aquino. É possível conhecer a Deus sem a revelação? Resposta resumida: sim. Conhecer uma parte. Conhecer algumas características. Isso a gente vê em Platão, isso a gente vê em Aristóteles, a descrição que Aristóteles faz do primeiro motor imóvel, etc. Então é possível que o homem conheça algo de Deus sem a revelação. Mas a revelação ela é justamente isso, uma revelação. É Deus que se revela ao homem. Ele se mostra ao homem. Então é isso que significa esse aprender. Respondido? Respondido. Muito obrigado. Disponha. Dúvidas, perguntas, questões, fiquem à vontade. A gente já terminou o capítulo. Então eu vou esticar esse Santo Irineu aí. E ele continua falando que ia acostumar a Deus a habitar, ia acostumar Deus a habitar no homem segundo o beneplácito do Pai. Esse acostumar Deus a habitar no homem seria o quê? O que o Cristo diz no Evangelho de São João, capítulo 6? É o discurso do pão da vida. Aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai permanece em mim, eu permanecerei nele. Então é isso. É esse... Como que a gente poderia dizer, explicar? São Paulo fala: vós sois o templo do Espírito Santo. Como se nós fôssemos a casa, a morada de Deus. Deus não está mais... Isso, agora sim. Deus não está mais com a sua presença restrita a um local. Ele faz agora a sua presença no próprio homem. Ele não precisa mais de um oráculo para falar ao homem. Ele pode falar ao homem de maneira direta. Evidentemente, com o intermédio da igreja. Ou seja, ele vai falar com o homem de maneira direta na medida em que o homem integra o corpo do Cristo. Compreende? Certo. E isso acaba culminando naquele final, né, que você citou sobre a igreja, e agora a gente vai falar de teologia, né? Que não existe salvação fora da igreja. Então, todo esse assunto culmina naquilo lá que você disse, né? Sim, e isso demonstra que Lutero ele era um frade agostiniano, um péssimo agostiniano, porque contraria todo o pensamento de Santo Agostinho. Então, é muito importante. Eu falei várias vezes para vocês a respeito dos falsos profetas, a respeito dos influencers, né, dos católicos supostos tradicionalistas que vivem na internet, etc.
Nesse ponto é muito importante que a gente tenha muito claro que a comunhão com a igreja é algo, não é opcional. Não é algo opcional. Não é uma coisa que a gente fala, tudo bem, se o Papa ou o Bispo falar alguma coisa que eu não concordo, é só eu xingar ele já. Não, isso não é opção. Para um católico de verdade, isso não é opção. Não é opção estar separado da igreja. Isso não pode ser uma opção, porque se você se separa da igreja, você se separa do Cristo. Ah, não, mas tem um monte de escândalo moral, etc. Tem. Sempre teve. Mas se você pegar toda a história da salvação, desde o Gênesis até o Apocalipse, sempre tem escândalo. Isso não pode ser medida da presença de Deus. Não pode. Porque se a gente transforma isso em medida da presença de Deus na igreja, na história da salvação, a gente acaba, obviamente, na soberba e, evidentemente, acaba no desespero. A gente acaba não confiando nas promessas de Cristo. Vejam, há santos na Idade Média que fazem algumas comparações no Antigo Testamento, né, no final da Antiguidade e início da Idade Média. Eles pegam no Antigo Testamento vínculos, né, profecias sobre a igreja. E a figura que é mais usada para se referir à igreja no Antigo Testamento é a figura de uma prostituta. Por exemplo, né, o evento que ocorre no livro do Êxodo, se eu não me engano, eles precisam invadir uma cidade e quem faz eles invadirem a cidade é uma prostituta, a prostituta Raabe. Eu não lembro agora o nome do santo, eu não lembro o nome dele, mas ele fala que a igreja ela é uma prostituta casta. Casta porque tenta viver a castidade. Para vocês terem ideia, acho que é o profeta Oséias. Deus fala para ele: você quer entender o meu amor pela humanidade? Case-se com uma prostituta e ame-a. É isso, o meu povo age desse jeito. Santo Agostinho acabou de falar disso nesse livro 10º. Ele acabou de falar disso. Eu tento, eu quero, mas eu não consigo. Eu tento, eu quero, mas eu sou fraco, eu peco por fraqueza. Até quando eu vejo que eu sou fraco, eu estou pecando por vaidade. E funciona assim. São Paulo também diz, né? Eu Deus quero colocou fazer o espinho na minha bem. carne. Não faço o bem que quero, mas o mal que não quero. Então, olhar algum escândalo na igreja e se desesperar, né, ficar com ai, 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 falaram mal da missa tradicional, ui, 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 não estão deixando eu rezar em latim, ai, estou chateado. Meu irmão, se converte, cacete. Pede perdão pelos seus pecados, tenta viver uma vida pura, uma vida santa, né? Tenta converter os seus próximos. É isso. Que também a única diferença do pecado do bispo pro nosso é que o nosso acaba sendo privado. Então não tem como julgar, né? Qual que é a diferença do meu pecado pro pecado do bispo? Às vezes eu posso me arrepender, né? Assim, eu ainda posso me confessar, o meu pecado não vai levar mais um monte de gente comigo, mas pode ser que eu faça, né? A diferença do meu pecado pro pecado do bispo, ou do papa, ou do cardeal, é que sobre o meu eu tenho controle. E se eu peco, eu vou ser punido por isso. Sobre o meu pecado eu tenho controle. Sobre o pecado do outro eu não tenho o mínimo controle. O meu pecado é safadeza pura. Porque eu sei que é errado. Pode ser que o bispo não saiba que é errado. Eu não estou sondando o coração dele para saber. O pecado do macumbeiro, pode ser que
não seja tão grave quanto o meu. Eu não sei, não tem como saber. O pecado do sujeito que, sei lá, trai a esposa, o pecado dele pode ser menor que o meu. Porque eu sei o que eu faço, eu sei que é errado. E faço. Então, assim, o Chesterton tem um livro chamado O que há de errado com o mundo. Maravilhoso livro. E aí ele conclui: o que há de errado com o mundo? Eu. O que há de errado com a igreja? Eu. Porque eu tenho algum grau de controle sobre o que eu faço. Eu não tenho nenhum grau de controle sobre o que o outro faz. Então por que o pecado do outro me incomoda tanto? Né? Ah, não, mas ele é um prelado da igreja. Caguei. Ele é um prelado da igreja, mas eu não tenho controle sobre ele, eu tenho controle sobre mim. A igreja, ela sempre permaneceu viva pelos leigos. Ela sempre permaneceu viva por pessoas concretas que se arrependeram dos seus pecados e buscaram ter uma vida com menos pecados. E alguns até conseguiram ser santos. Então, afastem-se de quem prega o fim do mundo. Corram. O sujeito começou a te vender um medinho, foge. A única salvação está em nosso Senhor Jesus Cristo. Não está em mais lugar nenhum. Não está em língua que você fala, não está em mandinga que você reza, não está em coisa nenhuma disso. Está em você amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Vejam, São João Evangelista, ele foi o apóstolo que viveu mais tempo. E o único apóstolo que não foi martirizado. E não foi porque não conseguiram. Tentaram matá-lo e não conseguiram. Jogaram ele num tacho de óleo fervente. Aí ele saiu de lá ileso. Aí falaram, já que a gente não consegue te matar, a gente vai explorar sua mão de obra. E mandaram ele para as minas na ilha de Patmos. As 3 últimas cartas dele falam sobre isso. Filhinhos, amem a Jesus e façam caridade ao próximo. Ele resume tudo nisso. Ame a Deus e ame ao próximo. O que eu posso fazer para combater a crise na igreja? O pessoal usa muito essa expressão, a crise na igreja e tal. O monstro da crise na igreja vai puxar o seu pé à noite. O que eu posso fazer? Eu posso amar a Deus e ajudar o próximo. Guardem isso. Muito, muito, muito forte nos seus corações. O que a gente consegue fazer? O que está a nosso alcance? Isso. Podemos finalizar por hoje? Muito bem. Eu vou fazer uma oração e depois recados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.